Declaro aberta a presente sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Convido o deputado Rainha a secretariar os trabalhos da mesa e fazer a chamada do senhor deputado para a conferência de quórum. Deputado Benício Tavares. Ausente. Deputado Cafu. Ausente. Deputado César Lacerda. Ausente. Deputado Cláudio Monteiro. Ausente. Deputado Daniel Marques. Deputado Daniel Marques. Deputado Daniel Marques, sempre presente. Deputado Edmar Pirineus. Ausente. Deputado Eurípides Camargo. Deputado Eurípides Camargo. Presente. Deputado Geraldo Magela. Deputado Geraldo Magela. Ausente. Deputado Filipelli. Ausente. Deputado João de Deus. Ausente. Deputado Jorge Cauí, presente. Deputado José Edmar. Ausente. Deputado Luiz Estevão. Ausente. Deputado Manuelzinho. Ausente. Deputado Marco Lima. Ausente. Deputado Marcos Arruda. Ausente. Deputado Miquéias Paz. Ausente. Deputado Odilon Aires. Ausente. Deputado Peniel Pacheco. Ausente. Deputado Renato Rainha, presente. Deputado Vasni Derrori. Presente. Deputado Filipelli. Presente. Deputado Xavier. Deputado Xavier, ausente. Deputado Zé Ramalho. Ausente. Deputada Lúcia Carvalho. Presente. Eu peço aos senhores deputados que estejam nos seus gabinetes, por gentileza, descerem ao plenário, porque temos uma sessão importante hoje, e pedir ao secretário que fizesse nova chamada do senhor deputado. Deputado Benício Tavares. Deputado Benício Tavares, ausente. Deputado Cafu. Deputado Cafu, ausente. Deputado César Lacerda. Deputado César Lacerda, ausente. Deputado Cláudio Monteiro, presente. Deputado Daniel Marques, presente. Deputado Edmar Pirineus. Deputado Edmar Pirineus, ausente. Deputado Eurípides Camargo, presente. Deputado Geraldo Magela. Deputado Geraldo Magela, ausente. Deputado Filipelli, presente. Deputado João de Deus. Deputado João de Deus, ausente. Deputado Jorge Cauí, presente. Deputado José Edmar. Deputado José Edmar, ausente. Deputado Luiz Estevão.
Deputado Luiz Estevão, ausente. Deputado Manuelzinho. Deputado Manuelzinho, ausente. Deputado Marco Lima. Deputado Marco Lima, ausente. Deputado Marcos Arruda. Deputado Marcos Arruda, ausente. Deputado Miqueias Paz. Deputado Miqueias Paz, presente. Deputado Odilon Aires. Deputado Odilon Aires, ausente. Deputado José Edmar, presente. Deputado Peniel Pacheco. Deputado Peniel Pacheco, ausente. Deputado Renato Rainha, presente. Deputado Vasni de Rode, presente. Deputado Xavier. Deputado Xavier, ausente. Deputado Zé Ramalho. Deputado Zé Ramalho, ausente. Deputado Marco Lima, presente. Deputada Lúcia Carvalho, presente. Encontram-se 11 deputados presentes, portanto, há quórum. Eu convido a deputada Lúcia Carvalho, presidente dessa casa, a assumir a presidência da mesa. Senhor presidente, pela ordem. Com a palavra o deputado Jorge Cauim. Senhor presidente, aproveitando a oportunidade que temos aqui hoje, esse projeto que nós vamos apoiar hoje, que é a campanha da fraternidade, com a presença de autoridades da igreja, eu estou mandando uma moção para Goiânia, hipoteca em restrito apoio à decisão do doutor Domingos Batista Cordeiro Filho em proibir a prática do aborto legal nos hospitais materno-infantil da cidade de Goiânia, no estado de Goiás. Esse médico diretor de um hospital teve a coragem de proibir esse crime bárbaro do aborto
no hospital da sua cidade. Bom, estou mandando uma moção de congratulações a ele pelo gesto de amor, de fraternidade que ele está praticando, de salvar vidas. Muito obrigado. Senhores parlamentares, nós temos quórum para dar prosseguimento à nossa sessão ordinária do dia de hoje, que por aprovação de requerimento votado na semana passada, será transformada numa sessão plenária de discussão da campanha da Fraternidade de 1997. Nós temos algumas autoridades se dirigindo a esta casa que solicitaram que dessemos 5 minutos de tolerância para o início desta sessão e que eu pediria aos senhores parlamentares, então, que a gente suspendesse por 5 minutos e pudéssemos reabrir sem que os parlamentares, contudo, se ausentassem, para que daqui 5 minutos nós possamos reabrir já em comissão geral para o debate da campanha. E tendo, assim, todas as autoridades já na casa, para que a gente possa iniciar os debates desta sessão muito importante. Aproveito, inclusive, para convidar os servidores desta casa que desejarem participar, que possam se dirigir, inclusive, aqui, sem interromper, é claro, o trabalho dos seus setores, mas que possam também participar desta atividade. Os convido a todos, independente da profissão de fé que praticam, todos têm, com certeza, respeitando todos os credos, que nós possamos aqui, de maneira ecumênica, nos confraternizarmos, iniciarmos a campanha da fraternidade com esse debate entre irmãos, principalmente, que nos vejamos assim. Portanto, peço permissão para fazer esse intervalo e reabrindo a sessão daqui 5 minutos. Declaro reaberta a presente sessão, já transformada em comissão geral para o debate do tema da campanha da Fraternidade de 1997. Solicito ao deputado Jorge Cauí, ao deputado Daniel Marques, que possam trazer os convidados até a mesa. Chamo para compor a mesa desta sessão o excelentíssimo senhor secretário de Segurança, Roberto Armando Ramos de Aguiar, neste ato representando o excelentíssimo senhor governador do Distrito Federal, professor Cristóvão Buarque. Chamo sua eminência cardeal, arcebispo de Brasília, Dom José Freire Falcão. Chamo para compor esta mesa o excelentíssimo senhor, reverendíssimo secretário-geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, Dom Raimundo Damasceno de Assis. O excelentíssimo senhor Procurador-Geral da Justiça do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, Humberto Adjunto Ulloa. O meritíssimo senhor juiz titular da Vara de Execuções Criminais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, Dr. Jorge Lopes Leite. Convido a todos os presentes para nos colocarmos de pé e ouvirmos o hino nacional.
conseguimos conquistar com braço forte. Em teu seio, ó liberdade, desafio nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, toda pátria, salve, salve. Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és bela, és forte, pavio do colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra adorada. Entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras ao Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, toda pátria, salve, salve. Brasil de amor eterno seja símbolo, olá para o que ostentas estrelado. Bendiga o verde e ouro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas segues a justiça, clama forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem tem ninguém te adora a própria morte, terra adorada. Entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Antes de darmos início ao debate que esta sessão se propõe fazer, eu gostaria de chamar todos os brasileiros aqui presentes, os que defendem a democracia, os que travam a luta cotidiana de uma sociedade melhor, que possamos fazer um minuto de silêncio em memória ao grande professor, estadista brasileiro, cidadão honorário de Brasília, que tivemos a oportunidade de homenagear nesta casa no ano passado, senador Darcy Ribeiro. É praxe que nós, em toda solenidade que discute um tema, que os autores do requerimento usem da palavra. No entanto, pela proposição deles próprios, foi sugerido que nós possamos ouvir lideranças e entidades que representam o trabalho da campanha da fraternidade. Portanto, nós vamos inverter esse hábito pela própria proposição dos deputados Renato Rainha, deputado Geraldo Magela, deputado Eurípides Camargo,
deputado Daniel Marques, Odilon Aires e todos aqueles que assinaram o requerimento, permitindo que falem as lideranças que este ano estão empenhadas na realização da campanha. Em seguida, falarão os autores do requerimento e os líderes que têm assento nesta casa. Então, com a palavra, o representante de entidades da Arquidiocese de Brasília e presidente da Comissão de Justiça e Paz da Arquidiocese de Brasília, Hélio José da Silva. Excelentíssima senhora deputada Lúcia Carvalho, digníssima presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal, Sua Eminência o Cardeal Arcebispo de Brasília, Dom José Freire Falcão, senhor secretário-geral da CNBB, Dom Raimundo Damasceno Assis, senhor secretário de Segurança, Dr. Roberto Aguiar, Procurador-Geral da Justiça do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, Dr. Humberto Adjuto Ulloa, Excelentíssimo Juiz, titular da Vara de Execuções Criminais do Distrito Federal, Dr. George Lopes Leite, senhor representante da Anistia Internacional, senhoras e senhores, senhores religiosos, religiosas, caros presentes, amigos. É com respeito e, ao mesmo tempo, com referência, que a Comissão Justiça e Paz da Arquidiocese de Brasília se dirige a essa Câmara Legislativa do Distrito Federal, a quem o voto popular investiu de autoridade e poder para tratar no mais alto nível os problemas e desafios de maior interesse e relevância enfrentado pelos que residem nessa unidade da Federação. Apoiados nessa nobre missão, que distingue sobremaneira esta casa, a Comissão Justiça e Paz da Arquidiocese de Brasília vem trazer à consideração de Vossas Excelências um tema delicado, mas que não pode ser ignorado, nem tratado com superficialidade por aqueles que detêm uma parcela de poder no encaminhamento da coisa pública. Quando a Igreja no Brasil, após auscultar cuidadosamente o povo nas suas bases, propõe para debate e aprofundamento de toda a sociedade brasileira o tema Fraternidade e os Encarcerados, com o lema Cristo liberta de todas as prisões. É com indizível dor que ela se debruça sobre uma chaga que desfigura a imagem da nação brasileira, desqualificando-a como sociedade justa e humana. Trata-se, com efeito, da realidade, às vezes brutal e chocante, que marca segmentos importantes do sistema penitenciário do país. As expressões que têm emergido através dos meios de comunicação social durante os últimos dias fazem eco aos textos da campanha da Fraternidade de 97, lançada pela CNBB, apontando para as condições infra-humanas existentes em muitos cárceres brasileiros. A superlotação vigente em muitas delegacias e casas de detenção proporciona, às vezes, a cada prisioneiro menos de 1 metro quadrado de espaço vital, negando-lhe as condições mínimas indispensáveis à sobrevivência da pessoa humana. É preciso que se avalie também o contexto social, reinante em muitas penitenciárias, que frequentemente transforma os infratores nelas trancanfiados por delitos de pequena monta em delinquentes de alta periculosidade social, constituindo-se assim em um caldo de cultura de excepcional virulência na produção de candidatos certos ao crime organizado. Causam pasmo às estatísticas, que registram a proporção crescente e assustadora de jovens que povoam estabelecimentos penitenciários, para não falar no quebra-cabeça desconcertante constituído pela maioria esmagadora de detentos, por que não dizer de sua quase totalidade, proveniente das classes economicamente menos favorecidas. São vidas, são talentos, que em vez de desabrochar como elementos úteis à sociedade, se veem irremediavelmente estilados ainda em pleno botão. Neste momento em que a humanidade se prepara para ingressar no século XXI e no terceiro milênio da era cristã,
após desvencilhar-se de um grande número de regimes totalitários e opressores que ainda emergiram ao longo do século XX, as sociedades contemporâneas deparam-se com o desafio de como enfrentar a explosão da violência psicológica e social, que a miúde se traduz também em violência física e ameaça perigosamente o fortalecimento dos regimes democráticos, criando um clima progressivo de insegurança a nível local, nacional e internacional. No curto prazo, duas posições, até certo ponto antagônicas, dividem a opinião pública e, sobretudo, os responsáveis pelos sistemas penitenciários. De um lado, entrincheiram-se os defensores de uma posição radicalmente legalista e exclusivamente coercitiva, produto, às vezes, de regimes totalitários, já sepultados pela história, ou meros remanescentes de sistemas sociais em vias de extinção. Do outro lado, posiciona-se aqueles que, escudados em uma concepção profundamente humanista do indivíduo, da sociedade e do Estado, reconhecem a necessidade de punição para os crimes que atentam contra os direitos do cidadão e da sociedade no seu conjunto, mas defendem, ao mesmo tempo, a exigência de se considerar o infrator como uma pessoa humana e, salvo em situações de indiscutível psicopatia comprovadamente incurável, propõem como imperativo a ser atendido pelo sistema penitenciário a reabilitação e reinserção no convívio social daqueles que, em maior ou menor escala, atentaram contra o código de conduta que rege o convívio entre os cidadãos. É preciso reconhecer que o sistema penitenciário brasileiro, em que pesa a abertura humanista inserida em nossos códigos de leis, proeminentes jurisconsultos da primeira metade do século XX, alinha-se predominantemente com a primeira posição, a legalista e coercitiva, mais consentânea com a tradição colonial de que é legítimo herdeiro. Não é aceitável para um regime democrático que um jovem pai de família, desempregado, que foi forçado a cometer um furto para garantir o sustento de sua família, compartilhe sua punição na mesma cela superlotada em que se encontram assassinos profissionais responsáveis por dezenas de mortes ou chefe de pessoas de poderosas redes do crime organizado. A implantação de um sistema de penas alternativas comensuradas à infração comprovada já poderia ser prática comum no sistema penitenciário brasileiro. É igualmente incompreensível que, no momento presente, o erário público gaste, na média, quantia mais elevada com cada um dos detentos que povoam nossas penitenciárias do que com cada um dos estudantes que frequentam os estabelecimentos de ensino mantidos pelo Estado. A formação de um sistema policial cidadão em cooperação estreita com a comunidade em que atua, principal responsável pela sua segurança, é o caminho mais adequado encontrado até hoje pelas sociedades democráticas para enfrentar com eficiência, numa perspectiva humanista, o desafio da violência que gera insegurança e grave mal-estar social. Ao abordar o problema da violência, não se pode relegar para o segundo plano duas de suas causas mais importantes. A primeira são as gritantes desigualdades socioeconômicas inaceitáveis igualmente em uma sociedade democrática moderna, que deixam proporção significativa da população brasileira sem acesso aos benefícios gerados pelo crescimento econômico nacional. O Distrito Federal é em grande parte dessa situação, pois engrossa dia a dia o fluxo dos excluídos proveniente de outras regiões do país que buscam na capital da República novas oportunidades que lhes são vedadas na sua região de origem. A segunda causa é parcialmente ligada à primeira, a desestabilização da unidade familiar, ninho indispensável para que as novas gerações de brasileiros possam crescer em ambiente físico e mentalmente sadio, em um clima afetivo que se revela tão importante para o seu amadurecimento quanto o ar puro e alimentação adequada o são para o seu desenvolvimento biológico. A miséria, quinhão de alguns milhões de brasileiros, bem como a crise de valores e a ausência de solidariedade humana, que se assola progressivamente as classes mais favorecidas, erigindo o subjetivismo individualista em valor soberano e implacável, contribui também significativamente para a desestabilização da família. Quando se para e escuta com paciência e atenção a história de muitos detentos,
que mofam em nossos cárceres percebem frequentemente que a falta de estabilidade familiar encontra-se na raiz de uma história posterior de infrações e atentados contra as regras mais elementares do convívio social e faz com que uma vida que poderia ter contribuído positivamente para o bem-estar da sociedade passe a ser pontilhada pelo crime e pela delinquência contumaz. Se este quadro leva a Igreja a um profundo pesar, desperta-a ao mesmo tempo para o exercício de sua missão, seja junto a cada detento para fazê-lo reconhecer e acolher o dom do amor de Deus, seja junto à sociedade para cooperar com o lema na redução e mesmo na remoção das causas que geram a violência e o comportamento antissocial e na construção de uma sociedade mais justa e mais humana. Este pesar, porém, transforma-se em alegria, na medida que, à luz do Evangelho, a Igreja discerne o apelo divino e faz enxergar nestes detentos a imagem divina, objeto do amor misericordioso de Deus, que a eles se revela e comunica em Cristo. Esta missão une todos aqueles que confessam o nome de Cristo para além de suas divisões e diferenças, levando as diversas igrejas e denominações cristãs a uma atitude ecumênica no trato com estes desafios. Esta mesma missão leva também a Igreja a uma estreita colaboração com os poderes executivo, legislativo e judiciário, a fim de buscar com eles alternativas mais adequadas para o sistema penitenciário de Brasília. Ainda este ano, planeja-se realizar um primeiro seminário com a participação de todos envolvidos com a questão para aprofundar o diagnóstico e traçar os caminhos de saída da crise em que se encontra o sistema penitenciário do Distrito Federal, em conexão com toda a problemática que cerca a segurança dos que vivem e trabalham nessa unidade da Federação. A Comissão Justiça e Paz da Arquidiocese de Brasília não tem pretensões de assumir a liderança desse processo e se oferece apenas como catalisador das diversas forças e instâncias para que todos somem esforços, exercendo cada um as responsabilidades que lhe cabem de direito. Dessa maneira, a comissão espera igualmente que o ano de 1997 seja um marco decisivo para uma arrancada da sociedade brasiliense em busca de um convívio social mais seguro, mais justo e mais humano, inspirado nos princípios evangélicos da fraternidade e do amor de Deus misericordioso. Eu gostaria em seguida que depois aquelas pessoas que nós não tivemos a oportunidade ainda de entregar o texto base da campanha da fraternidade, que Gilberto está me dizendo que foi entregue. Então, no mais, muito obrigado a todos. Ouviremos agora o depoimento do ex-presidiário, senhor Euclides Pedro da Silva. Senhores, senhoras, eu vim aqui falar para os senhores que a minha vida eu transformei nela num momento assim em nada, quando eu parti para a vida do crime. Que eu recebi uma condenação de 77 anos, 20.366 dias. A minha pena era a maior que tinha na prisão naquela época. Eu era julgado dentro do próprio presídio como um verdadeiro monstro, porque realmente eu pratiquei aquele crime. Eu era uma pessoa que não conhecia Deus, eu não tinha religião, eu era um cego, era um mudo, era um surdo que não conhecia nada. Conhecia apenas a violência. Porque eu, além de ser um interno, eu fui um garoto de rua. Passei muita privação. Adquiri muito ódio para dentro do meu coração. E quando me aconteceu esse problema, eu fiquei recolhido dentro daquela prisão,
só a única pessoa que me salvou, que me tirou lá de dentro, foi Deus. Porque todos os recursos que eu fazia era negado. Todos. E o tempo foi passando, e eu me casei, me batizei meus filhos, que foram ali dentro daquela prisão. Até que um dia, eu tive assim, ajuda pelo grupo penitenciário, me fez eu ver Jesus, ouvi a palavra e passei a mudar a minha vida. Ali foi uma caminhada por intermédio da pastoral carcerária, que a minha vida foi se transformando. Mas, senhores, era uma coisa muito difícil. Um interno se casar dentro de uma penitenciária, construir uma família e não ter de onde tirar uma renda. Essa minha esposa sofreu. E ela ficou ali, me acompanhando, até que um dia me deram uma primeira oportunidade para mim trabalhar dentro da penitenciária. Um dia, eu pedi ao Senhor que me mostrasse um caminho para mim chegar a vir na rua e encontrar minha família. Passar pelo menos um dia. Porque eu não tinha condições. Esperar aquela quantidade de cadeia. Mas os senhores sabem que para Deus nada é difícil. Eu aprendi que a gente entrega todos os nossos problemas a Deus, que Ele resolve o problema. Só existe um problema que não é resolvido. É quando a gente nunca queremos conhecer Deus. Não aceitamos. Senhores, eu, com essa quantidade de cadeia, eu não tinha essa oportunidade, mas depois que eu passei a conhecer Deus, o trabalho do grupo carcerário, as coisas começaram a melhorar a minha vida. Eu vim à rua, e da rua eu saí, fiquei um ano desempregado, aqui fora, junto com minha família, passando fome, passando necessidade, muitas vezes para matar a fome dos meus filhos. Eu ia no Oreca à noite pegar uma panelinha de sopa, quando chegar em casa às 10 horas da noite, com meus filhos tudo esperando que eu desse aquela comida a eles. Senhores, era muito duro. Tive a tentação dos meus companheiros querendo que eu voltasse à vida do crime. Mas eu sempre falei assim, Senhor, eu prefiro morrer do que voltar. Tá aí os meus filhos. Meus filhos, hoje em dia, o que não tem o estudo está na quinta série. Meu filho mais velho terminou o segundo grau. Terminou o segundo grau agora. Senhores, tem tanta gente ali dentro daquela penitenciária que precisa de uma oportunidade assim igual a essa minha. Porque se eu tivesse nos Estados Unidos, com 77 anos, 20.366 dias, eu era um homem morto. Mas os senhores vê que hoje eu estou aqui falando para os senhores que Deus dá a nós a oportunidade. Eu peço a Deus
que também ilumine o coração dos senhores, para dar também a oportunidade de muitos que estão lá dentro precisando de uma oportunidade para sair, para trabalhar, sustentar seus filhos e botar os seus filhos à sociedade. Porque não é só a condenação que vai consertar. É o trabalho, é o amor. É o trabalho, é o amor que conserta. Senhores, eu passei por essa dificuldade toda. Como eu sei que existe muita família de muitos internos que estão lá dentro também nessa mesma situação. A justiça, senhores, ela faz o serviço dela. Ela faz o serviço dela para recolher o interno e dar o castigo que ele merece. Eles não têm assim uma força liberal para libertar e escolher aqueles que podem dar uma liberdade, porque existem muitos caminhos fechando para a justiça. Conforme as igrejas, senhor. As igrejas também, os trabalhos deles são maravilhosos. Que vai lá dentro daquele buraco ensinar para nós o amor do Senhor. Tem muitas coisas que eles gostariam de fazer para nós. Mas como é que eles podem fazer se também os caminhos também são fechados? Depende apenas dos senhores fazer algo para esse pessoal, em nome do Senhor. Porque nós precisamos de trabalhar, pagar aquilo que nós fizemos e também ter o trabalho para a gente sustentar os nossos filhos, a nossa família. Senhores, existe tanta firma aqui dentro de Brasília, dentro de São Paulo, dentro do Rio, em todas as capitais do Brasil. Enquanto as prisões estão tudo cheias, deveria existir uma lei para arrecadar esses internos e dar o serviço. Eles têm um lugar honestamente para conviver. Colocar eles num lugar onde eles não precisam se misturar junto com aqueles amigos. Eles ficam separados. Eu estou dizendo isso aos senhores porque eu passei por uma tentação grande. Né? O colega me chamou para me voltar à vida do crime. Se um colega está lá dentro, ele tem a oportunidade de vir aqui fora trabalhar, pois ele tinha que ficar num lugar reservado, onde ele ficasse só com aqueles que saíssem para trabalhar. E desse todos os direitos para ele trabalhar e voltar àquele local, sem precisar dele pensar de uma ajuda de um companheiro, ou de um grupo, ou de qualquer coisa. Porque é isso que nós precisamos. O senhor já pensou, o senhor sendo dono de uma firma, um interno e trabalhar com os senhores, todo dia os senhores têm que dar o dinheiro da passagem para ele ir embora para o serviço, lá para onde ele tem que se apresentar, ou não ter que dar uma refeição para ele. São isso, senhores. Muito obrigado. Desculpe por alguma palavra que eu falei que não tiver ao agrado dos senhores. Em nome do Cristo, muito obrigado. Chamo agora para fazer uso da palavra o senhor coordenador da Pastoral Carcerária da Arquidiocese de Brasília, senhor Manuel Tranquilo Nascimento. Excelentíssima senhora deputada Lúcia Carvalho, eminente cardeal Dom José Frei Falcão, falhou a memória. Dom Damasceno, a memória falhou. Nosso excelentíssimo senhor juiz de direito da Vara das Execuções Criminais, doutor Jorge Lopes Leite, ao excelentíssimo secretário de Segurança Pública, professor Roberto, demais autoridades, senhores deputados,
Para mim é motivo de muita alegria, muita honra estar ocupando este microfone para dirigir uma pequena palavra a todos. Inicialmente, eu queria agradecer de todo o coração a todas as entidades que têm colaborado para a recuperação do homem preso. Não só nós da Pastoral Carcerária, da Arquidiocese, como outras pastorais da nossa igreja, pastorais paroquiais, movimentos, outras entidades religiosas que também levam essa palavra viva que recupera o homem. E eu queria, nesse momento, agradecer todo o meu coração ao Dr. Jorge Lopes Leite. Mais do que um juiz, ele é um amigo nosso, muito mais que um juiz. Uma pessoa que tem nos proporcionado uma ajuda muito grande para que esse trabalho possa produzir o efeito. Incentivando, apoiando. É uma pessoa que realmente nós devemos muito para ele. Meus irmãos, é com muita alegria que a gente vê o Euclides, que foi fruto de um dia do anúncio da palavra de salvação. E outros irmãos que ali também se encontram. A nossa missão, ela é árdua e muitas vezes ela é confundida com aquelas pessoas que apenas protegem marginais. Não, muito pelo contrário. A nossa missão é justamente o contrário. A missão é fazer com que aquela pessoa que errou, aquela pessoa que estava no mundo do crime, não volte mais a praticar tais atitudes. E um só que a gente consegue conscientizá-los é um a menos para dar trabalho a todos nós. E muito mais que um. Poderíamos citar aqui vários e vários casos de pessoas que chegaram ali machucadas, atribuladas, revoltadas, e que hoje estão realmente em outro caminho. Lembro-me de um dos retiros nossos que a gente faz anualmente, são feitos 3 retiros anuais. A gente retira 20 a 30 internos da penitenciária, com a adesão aqui do nosso juiz, que é uma pessoa realmente que tem nos ajudado demais, com a sua compreensão. Ele que praticamente sozinho abraça essa causa, que não tem também o apoio que precisaria ter. E me lembro de um caso que o interno falou o seguinte: olha, eu vim aqui com o coração trancado, porque eu pratiquei um crime, um assassinato. Um dia eu estava no meu comércio e invadiu uma pessoa para assaltar. E eu puxei da arma, atirei e essa pessoa morreu. E no julgamento, uma testemunha falsa de uma senhora disse que eu havia praticado o crime sem nenhum motivo. E ele estava com desejo de matar essa pessoa assim que saísse da penitenciária. Esse era o desejo dele. E dentro desse retiro ele falou que aprendeu a perdoar e aprendeu a amar. Então foi uma vida que foi ceifada, uma vida que foi poupada, graças a esse trabalho. Então muitas outras vidas. Então nosso trabalho é evangelizar o homem encarcerado, mostrando a ele que há um mundo melhor, que há uma esperança viva. E também esse trabalho é estendido aos familiares dos encarcerados, com a evangelização e também com apoio financeiro, apoio de cestas básicas de alimentos para aquelas famílias mais carentes. Material escolar para os filhos. Aí tem pessoas, igual o nosso irmão Vicente ali, e a sua esposa, né, que faz um trabalho também maravilhoso lá no Guará, e outras entidades aqui representando, né, o pessoal do Jair de Itaguatinga, também faz um trabalho muito bonito. Então, é uma série de entidades juntas, né, que promovem esse trabalho. Então, esse trabalho é levado aos familiares dos presos, aqueles que não têm como socorrer sua família. E muitas vezes, me lembro um dia que eu estava na Papoda, dia domingo, ao chegar lá, um preso falou para mim assim: olha, irmão, foi Deus que mandou aqui. Por quê? A mãe já estava chorando no canto, porque em casa não tinha nada para comer. Nós, nesse dia, podemos levar alguma coisa para essa família. Então, imagina uma pessoa presa, sabendo que sua mãe está com fome, a cabeça dessa pessoa. Então é preciso que a gente acolha essas pessoas para que no futuro elas mesmas não venham nos causar mais problemas. E nós também não nos esquecemos também da família da vítima, que também estamos começando um trabalho com as famílias vitimadas. Por sinal, nós temos também algumas pessoas que, por serem vitimadas, por serem pertencentes a esse grupo tão sofredor, uma senhora que era para estar aqui hoje, mas não pôde vir, lá do Guará, dona Joana, que teve o seu marido, seu esposo assassinado em uma missão oficial. E ainda assim, esta senhora foi, durante longos tempos, colaboradora da Pastoral Carcerária, com cestas básicas de alimentos para levar às famílias dos presos. Num gesto de um amor muito grande. Então, para nós, é motivo de muita alegria. E esperamos que essa campanha da fraternidade chegue ao conhecimento do preso. Que ele saiba que realmente algo de novo está acontecendo. Que não fique só na animação, só nos cânticos paroquiais, nem só nesta reunião. Mas eu peço aos senhores deputados para que abrace essa causa, porque é dever nosso
todos nós, cristãos e não cristãos, todos podemos estender a mão para essas pessoas, porque assim como Euclides, que foi recuperado, essa pessoa, como ele disse mesmo, pelo crime que ele praticou, se houvesse pena de morte, ele não estaria vivo. Então é sempre possível recuperar o ser humano, é sempre possível. O amor, tudo pode, porque Deus é amor. Eu agradeço a oportunidade concebida e rogo a Deus que ilumine aos seus deputados, para que possam, junto conosco, que ninguém sozinho pode fazer nada, mas junto à Câmara de Deputados, Pastoral Carcerária, a várias execuções criminais e outros segmentos, todos juntos, aí sim, nós poderemos fazer algo concreto para que o homem encarcerado se recupere e passe a ganhar o pão com o trabalho do seu rosto, e não mais ser aquela pessoa dependente. Eu agradeço de todo o coração a todos e muito obrigado. Antes de passar a palavra agora aos autores do requerimento, eu queria anunciar a presença também do presidente da Federação Interestadual dos Sindicatos de Trabalhadores Policiais Civis, Mozart Baldez, Maria da Glória Novaes Facim, representando a paróquia São Pedro de Alcântara, assessora psicossocial da Vara de Execuções Criminais do TJDF, Maria da Glória Chimal, conselheiro Valdir da Silva Ferreira, representando o presidente do Conselho Nacional de Polícia Criminal e Penitenciária, presidente do Conselho Comunitário de Apoio à Vara de Execuções Criminais, Dr. Carlos Alves Moura, vice-presidente do Conselho de Execução Penal do Guará II, Vicente Joaquim dos Santos, primeira secretária do Conselho de Execução Penal do Guará II, Maria Helena Medeiros, coordenador de Extensão da Universidade Católica de Brasília, professor Silveres, presidente da AGEPOL, Associação Geral de Policiais Civis, Edson da Costa, vice-presidente da Anistia Internacional, Dr. Márcio Gontijo, pastor Gilvan de Azevedo, Igreja Evangélica Luterana do Brasil, padre Emanuel, da Igreja Ortodoxa, consultor jurídico do gabinete do governador, Dr. Melilo Diniz, delegada-chefe da Delegacia da Mulher, doutora Débora Menezes, Eliana Cristina, da Delegacia da Mulher, pastor da Igreja Presbiteriana Unida do Lago Norte, John Lawrence Miller, padre Joane Alex Tabares, da Paróquia Imaculada Conceição, em Taguatinga, Maria Yolanda Lopes Carvalho, da Paróquia Imaculada Conceição de Taguatinga, setor M Norte, Laurita Hilário Vaz, presidente do Conselho Penitenciário do Distrito Federal, Sueli Belato, assessora do deputado Hélio Bicudo, também Maria Aparecida Neves, assessora do deputado Hélio Bicudo, aqui presente, padre Samuel, da Igreja Verbo Divino, da L2 Norte, Maria Amélia Horta, da Obra de Assistência Social da Arquidiocese de Brasília, Elci Macedo, diretora social da Instância Gaúcha do Planalto. Também presente nas nossas galerias, Júlio César de Oliveira Carneiro, do Movimento dos Focolares da Igreja Católica, Marisa, professora do CAGE, Aguinaldo, do Grupo de Oração Carismática da Câmara Legislativa do Distrito Federal, Maria Abadia, da Paróquia Imaculada Conceição do Gama, José Luiz Gonçalves, Movimento Eureka de Brasília, Irmã Maria Isabel Sabará, Instituto Nossa Senhora da Piedade, Lago Sul, Maria Soledade, do Movimento Sacerdotal Mariano, Isabel Brito de Matos, Renovação Carismática, Walter de Souza Matos, da Confederação Brasileira de Trabalhadores Cristãos, Ivaldo, do Movimento Nossa Senhora de Fátima, de Taguatinga Sul. Aqueles que representam outros grupos e que não foram aqui anunciados, procurem, por favor, Gilberto, do cerimonial, para que nós possamos também citar a presença para mostrar quão representativa é esta sessão, neste momento, realizada na Câmara. Com a palavra, um dos autores do requerimento, deputado Geraldo Magela. Excelentíssima senhora deputada Lúcia Carvalho, presidenta desta casa,
São José Freire Falcão, aqui representando a Arquidiocese de Brasília, Dr. Roberto Aguiar, aqui representando o governo do Distrito Federal, Dr. Dom Damasceno, aqui representando a CNBB, Dr. Humberto Ulloa, aqui representando o Ministério Público, Dr. George Leite, aqui representando todos os magistrados de Brasília. Em especial, quero cumprimentar os integrantes e coordenadores da Comissão de Justiça e Paz da Arquidiocese de Brasília, aos demais autoridades que aqui estão. Eu tenho a honra de ter, no ano passado, como presidente desta Câmara, proposto a realização da primeira sessão solene desta Casa para discutir o tema da campanha Fraternidade do ano passado. E neste ano me orgulho de estar dentre aqueles que subscreveram o requerimento para que essa sessão fosse realizada. E eu faço isso, ao mesmo tempo, com muita satisfação por estarmos transformando esta tribuna e esta casa de debates, naturalmente, para debater um tema tão importante, mas ao mesmo tempo preocupado. Porque temos que debater esse tema. E é importante que aqui estejamos o Poder Legislativo, o Poder Judiciário, o Poder Executivo, a Igreja Católica e outras igrejas, para discutir esta questão. Porque eu tenho certeza que, quando nós tratarmos dos presos que estão nas nossas prisões, nós não podemos tratar como um problema de um governo, seja ele qual for, em que instância for. Muito menos do Poder Judiciário, ou de quem faz as leis. Nós temos que pensar como um problema social que cabe a cada um de nós uma parcela de responsabilidade. Não podemos estancar a crítica tentando responsabilizar um setor. Nós, homens e mulheres que exercemos e ocupamos cargos públicos, temos muita responsabilidade, sim. Mas quer ver uma das grandes responsabilidades que nós temos? Nós temos uma legislação hoje que, para ser alterada, precisa passar pela morosidade do Poder Legislativo Federal. Eu sou um daqueles que defendo que nós podemos ter a possibilidade de legislar em cada unidade da federação sob o Código Penal. Eu não acho que tenha que se tratar o mesmo crime cometido em São Paulo, capital, e em Lagoa Formosa, Minas Gerais, por exemplo. É muito diferente a organização da sociedade na capital paulista e numa cidade de 3.000 habitantes no interior de Minas Gerais. Não se pode comparar e dar o mesmo tratamento. Até as prisões. Uma cadeia numa cidade do interior de Minas é muito diferente de uma penitenciária num grande centro urbano. Não se pode pensar, portanto, que o Poder Legislativo não tem responsabilidade sobre a situação que vivemos hoje. Há quanto tempo nós não necessitamos de uma revisão no nosso Código Penal? Há quanto tempo? Também tem responsabilidade o Poder Judiciário? Claro que tem. Quantas pessoas poderiam estar nas ruas e que ainda estão nas cadeias? E de quem é a responsabilidade, se não, em grande parte, do Poder Judiciário? Tem responsabilidade, sim, o Executivo, que na maioria das vezes se nega a promover políticas para superar essa situação.
há responsabilidades também que cabem às igrejas. Não tenho dúvida disso, a cada parcela da sociedade. E é importante que nós não permitamos que a discussão sobre os encarcerados, dizendo daqueles encarcerados fisicamente, possa se reduzir ou se restringir ou se limitar ao período da campanha da fraternidade. Nós temos que aprofundar essa discussão. A Igreja Católica, ao promover a campanha da fraternidade, tem nos estocado, tem nos provocado a cada ano para temas da maior importância para a nossa sociedade. Este ano a Igreja traz de novo um tema provocador, muito bem provocador. Qual a responsabilidade que cada um de nós tem e vai assumir no papel da superação dessa situação? Eu conversava alguns dias desses e perguntava, por exemplo, que nós às vezes falamos muito da situação do encarcerado, mas esquecemos de falar às vezes da situação de quem trabalha diretamente com o encarcerado. O policial, o carcereiro, e que às vezes tem tantas dificuldades quanto o encarcerado. Então, a situação não pode se restringir a um debate reduzido, mas ela tem que extrapolar a visão segmentada, fragmentada da responsabilidade de cada um. Eu até acho, presidenta Lúcia, no Freire Falcão, Hélio, da Comissão de Justiça e Paz, doutor Humberto, doutor Roberto Aguiar, doutor Damasceno, doutor George, e os demais 23 deputados desta casa. Nós temos que aceitar um desafio. Qual o desafio? É de fazer com que a campanha da fraternidade, que a Igreja Católica, a CNBB, em tão boa hora propõe, não se reduza apenas a uma tarefa da Igreja Católica, que possa atingir a diversas outras igrejas e que se estenda por muito mais tempo do que o período da campanha da fraternidade. Que este ano nós não tenhamos limite de tempo para a campanha da fraternidade. E que tenhamos coragem de olhar para o nosso umbigo, para ver se no nosso umbigo está uma parte da nossa responsabilidade com a situação que está aí, para que nós possamos erguer a cabeça em busca da solução para a superação dessa situação. Este desafio eu não lanço, eu aceito como um desafio de todos nós. Muito obrigado. Com a palavra o deputado Tadeu Filipelli, também autor do requerimento. Excelentíssima senhora presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal, deputada Lúcia Carvalho, excelentíssimo senhor secretário de Segurança Pública, Roberto Armando Ramos de Aguiar, neste ato representando o governo do Distrito Federal, Sua Eminência Cardeal Arcebispo de Brasília, Dom José Freire Falcão, Reverendíssimo senhor secretário-geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, Dom Raimundo Damasceno de Assis, excelentíssimo senhor Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, doutor Humberto Adjuto Ulloa, meritíssimo senhor Juiz titular da Vara de Execuções Criminais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, Dr. Jorge Lopes Leite, demais autoridades presentes, Padre João, Padre Geraldo, oradores que me antecederam aqui, colegas de Câmara Legislativa. Na sequência dos pronunciamentos, alguns fatos foram me marcando. O primeiro deles, feito pelo Hélio, ele
colocou uma palavra que, para mim, desde o primeiro momento, foi a chave dessa campanha e desse assunto. Foi o fato de ser um assunto delicado. Foi essa expressão utilizada pelo Hélio. No outro momento, vimos de forma emocionante, tocou o coração de todos, tenho certeza, o depoimento de um ex-interno, onde que conseguiu sobreviver e se reeducar para um convívio social. No outro momento, vimos o depoimento do coordenador da pastoral carcerária, Tranquilino, dizendo aqui da fé e do poder do amor de Cristo. Vimos também algumas colocações, como a do deputado Geraldo Magela, até de forma mais pragmática, num exercício das próprias mudanças que poderiam promover resultados neste momento atravessado pela situação do encarcerado. Pois bem, no primeiro momento desta campanha da fraternidade, e tive a oportunidade de conversar com algumas pessoas aqui presentes, algumas autoridades nesse assunto, da própria resistência de cada um neste assunto e da minha própria resistência. Li com muita atenção o material da campanha. Não só uma vez, por diversas vezes, até achar resposta a uma série de coisas que me angustiavam e que me oferecia verdadeira resistência. Observei que o momento vivido, a realidade vivida nas prisões do Brasil, realmente se revelam como uma segunda punição do encarcerado. Se revelam como não uma perda da liberdade, como o Frei Beto diz, mas uma perda da dignidade. Vimos que essa mesma forma dessa pena cumprida pelo detento está sendo condenada também a própria família do detento, em virtude da própria ausência de todos os programas que seriam responsabilidade, compromisso do governo. Mesmo assim, ainda, no fundo do coração, diversas resistências permaneciam. Reli novamente. Fui buscar a própria proposta também, da atenção à família da vítima. Vi depoimentos, como dentro do próprio material, de uma senhora que visitava um preso, que na verdade não era a mãe dele, era a mãe da vítima, que da mesma forma que ouvimos minutos atrás, uma senhora, parece ser do Guará, que mesmo tendo perdido o marido, inclusive em ação, em trabalho, em missão oficial, essa senhora se dispõe a participar de um trabalho carcerário, onde que se traduz como uma verdadeira doação, de uma verdadeira prova de amor. Sem dúvida, deputado João de Deus, imagino o sacrifício. Porque, sem dúvida nenhuma, se eu, simples espectador da atual situação, sinto essa resistência, imagine uma pessoa que tenha perdido um ente querido numa situação dessa. Questionei também um outro aspecto, que era, será que vamos depositar a culpa simplesmente nos agentes carcerários? De forma leviana? Como se achando uma saída para o problema? Não. Mais uma vez, vimos a preocupação, nesse material e nessas propostas da Igreja Católica, de entender as próprias dificuldades e limitações exercidas, ou melhor, enfrentadas pelos agentes carcerários e pelas estruturas carcerárias do país. Pois bem, num exercício desse, onde que sabemos, vivemos, e temos que deixar aqui
hipocrisias de lado. Todos nós temos resistência, com certeza, diante de um tema desse. Mas que temos que procurar enfrentar o problema. Temos que buscar a nossa formação cristã, o nosso espírito cristão. E buscar exatamente no amor de Cristo as forças que precisamos para enfrentar todas as alterações, mudanças e transformações que nós, até em função do próprio compromisso com o nosso mandato de representantes do povo, que acreditamos nessas transformações, devemos proceder. Deixo aqui, nessas minhas poucas palavras, este reconhecimento do primeiro momento da minha resistência, mas que, num exercício terrível, buscado do fundo do coração, mas que, nessa busca, tenho certeza de que me coloco hoje ao lado dessas pessoas encarceradas, ao lado dessas pessoas que hoje perderam não a liberdade, e sim a dignidade. E peço forças a Cristo para que consigamos enfrentar as transformações que se fazem necessárias. Obrigado. Com a palavra o deputado Renato Rainha, também autor do requerimento. Em seguida, falarão os líderes dos partidos. Excelentíssima senhora presidente da Câmara Legislativa do DF, deputada Lúcia Carvalho, excelentíssimo senhor secretário de Segurança Pública, doutor Roberto Armando Ramos de Aguiar, neste ato representando o excelentíssimo senhor governador do Distrito Federal, sua eminência cardeal arcebispo de Brasília, Dom José Freire Falcão, reverendíssimo senhor secretário-geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, Dom Raimundo Damasceno de Assis, excelentíssimo senhor Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do DF e Territórios, Dr. Humberto de Jutulhoa, meritíssimo senhor Juiz Titular da Vara de Execuções Criminais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, Dr. Jorge Lopes Leite, a quem quero cumprimentar e fazer aqui de público o reconhecimento pelo brilhante trabalho que Vossa Excelência vem desempenhando à frente da Vara de Execuções Criminais. Sabemos nós, porque acompanhamos o trabalho de Vossa Excelência, com quais dificuldades Vossa Excelência vem aí se desdobrando para poder exercer o seu mistério. Pesados membros da Comissão de Justiça e Paz da Arquidiocese de Brasília, eu quero primeiramente parabenizar a CNBB por ter escolhido para esse ano um debate de um tema tão contraditório na sociedade. Foi escolhido com muita coragem, porque o lema Cristo liberta de todas as prisões e o tema a fraternidade e os encarcerados pode dar a crer que a Igreja Católica, neste momento, está se preocupando tão somente com o presidiário. Mas nem o tema nem o lema tem apenas esse alcance. Certamente não tem. A questão carcerária, ela é por demais complexa. Ela é por demais difícil de ser analisada. E eu quero começar analisando aqui, eu quero começar trazendo para esses debates alguns dados atuais, dados de hoje. Esses dados foram coletados hoje aqui no Distrito Federal. E olha que eu não estou falando de nenhuma cidade do interior do estado pobre do Nordeste. Eu estou falando da capital da República. Só para nós termos uma ideia, o CIR, que é a famosa Papuda, ele tem hoje uma lotação de 1.023 presos. A capacidade, senhores, 650 presos apenas. O NCB, que é o Núcleo de Custódia de Brasília, nós temos uma lotação